Tô esperando a Luísa entrar aqui, pedir para participar e a gente já vai começar a live. Ela já me deu um oizinho aqui. Deixa eu mandar um. Lu, eu mandei um convite para você. Veja lá se você recebeu. Ah, agora deu certo. Oi, Simone, boa noite, tudo bem? Tudo, e você, como está? Tudo ótimo também, graças a Deus. Que bom. Seja super bem-vinda novamente aqui. Obrigada, é um prazer sempre, ainda mais conversar sobre um tema tão bacana como esse, né? E eu gosto muito de conversar com você porque depois que a gente faz live, as pessoas falam a respeito, agradecem. Eu acho que você traz um conteúdo que talvez seja um pouquinho difícil, mas de uma forma que as pessoas conseguem entender, explica de um jeitinho amoroso, então é muito bacana. Ai, que bom, eu que fico feliz. Obrigada pelo teu feedback, assim. E acho que é tão importante, né, a gente estar aqui podendo falar realmente de assuntos pesados, de assuntos difíceis, mas que talvez não precise ser tão difícil assim quanto as pessoas imaginam, né? Às vezes é um Sim, sofrimento tão grande aceitar a ideia de ir num psiquiatra, mas às vezes pode ser tão libertador também, né? Começar um com tratamento e certeza. buscar informação, né? De todas E é as muito formas. bom poder desmistificar esse tema, né? Hoje eu convidei a Luísa para falar a respeito do momento certo para se buscar uma alternativa com tratamento psiquiátrico, porque alguns dias atrás, se vocês derem uma olhadinha lá no perfil dela, ela postou um vídeo no IGTV explicando para os colegas médicos que não necessariamente são da psiquiatria, a respeito das diferenças importantes para o diagnóstico ou para indicação medicamentosa. Naquele momento você estava falando especificamente sobre bipolaridade, né, Lu? Sim, estava falando principalmente sobre a prescrição de antidepressivos, né? Que nesse momento de pandemia acaba tendo uma demanda maior, as pessoas Uhum. vão buscar ajuda, né? Onde elas têm acesso. E aí, às vezes, acaba que há uma prescrição em larga escala de antidepressivos sem os devidos cuidados, né? Então, é uma demanda que eu estou vendo, assim, com frequência no consultório, porque está aumentando a demanda de saúde mental, já era esperada essa quarta onda, que realmente pesa muito, né, na saúde da nossa qualidade de vida como um todo, né? A gente está com a vida mais restrita há bastantes meses, né? Em uma vida mais restrita, sem muitas válvulas de escape, sem os nossos lazeres, sem as atividades que a gente gosta. E isso tudo faz uma diferença na nossa qualidade de vida, né? Então, realmente, achei necessário, assim, aquele vídeo por uma demanda que a gente já está vendo no dia a dia. E aí foi legal, né, Simone, você ter tomado a iniciativa da gente ter conversado para também falar sobre isso para outras pessoas, né? Isso. Que tem isso, é um tabu muito forte ao psiquiatra, ao mesmo tempo é uma coisa que poderia ser muito natural. Não necessariamente porque vai ao psiquiatra, precisa de um tratamento, mas buscar informação é algo que é sempre bem-vindo, né? Com certeza. E a princípio, quando eu assisti o vídeo e eu entrei em contato com a Luísa, foi porque eu sinto uma necessidade, enquanto psicóloga, também de entender um pouco mais, né? O momento certo de buscar quais os sintomas que nós precisamos estar em alerta enquanto psicólogos. E eu sei que não é uma queixa só minha. Meus colegas, minhas amigas, meus amigos da área também sentem essa dificuldade. Então, além de poder usufruir do conhecimento da Luísa hoje, eu sei que muitas pessoas, não necessariamente psicólogos, vão se beneficiar com esse desmistificar, né, da psiquiatria. Eu acho que quanto mais a gente puder desmistificar esses temas difíceis, mais fácil vai ser a busca, o acesso, né? As pessoas Sim, acabam compreendendo, porque tem um tanto de mito, né, Lu?
Eu escuto Muito. muito assim, eu vou ficar viciado, eu não quero, a última coisa que eu quero é medicamento, mas o medicamento ele faz um papel muito importante quando bem indicado pelo psiquiatra, Uhum. pela psiquiatra, né? Sim, com certeza. Faz toda a diferença. E acho que um dos mitos, assim, até vou dar um exemplo que eu acho que é bem interessante. Assim, um dos mitos que eu vou ao psiquiatra, ele vai me entupir de remédio, ou vai me encher de prescrições, assim. E pelo contrário, assim, sabe? Eu acho que um psiquiatra que cuida e que estuda para isso, ele só vai prescrever aquilo que for necessário. Então, é, um outro especialista, uma outra área que tem um tempo limitado, que está com foco em outras situações, ele não vai ter tempo de investigar cuidadosamente cada detalhe e de realmente fazer um plano de tratamento. Então, ele vai prescrever o que dá tempo, né, de avaliar ali. Mas o psiquiatra pode, né, como foco do trabalho dele é justamente essa avaliação mais completa da saúde mental, pode sim até inclusive prevenir o uso de medicações em algumas situações, né? Por exemplo, a gente inclusive fez aquele curso sobre estabilização de sintomas daquela situação que as pessoas saem da janela de tolerância, né? E em situações agudas. Em situações agudas, por exemplo, num trauma recente, não necessariamente precisa de medicação. Pelo contrário, a medicação ela tem uma indicação muito restrita, sabe? O Uhum. que é mais importante é ter aquelas orientações gerais e fazer técnicas de estabilização para quem precisar. Então, é muito interessante, porque como é muito assustador e muito sintomático quem está vivendo alguma situação de trauma recente, né, Simone? As pessoas tendem a pensar precisa de alguma medicação. E às vezes, Sim. na verdade, precisa de tempo, de orientação, de algum recurso que pode ser muito mais benéfico do que as medicações em si. E é bacana você falar a respeito disso, porque assim como tem as pessoas que têm um receio imenso de buscar, tem o outro lado, né? Que a Uhum. primeira coisa que pensa, de repente, é realmente um remédio para apaziguar aquela Sim, dor que muitas vezes é profunda. Mas é como você bem está dizendo, uma orientação, um ajuste da regulação emocional, às vezes pode ser suficiente. Então, é muito importante que a gente possa entender qual o momento certo. Tem, assim, sintomas que possam chamar atenção e que sejam caso de buscar auxílio psiquiátrico? Falando sim. em ansiedade, depressão, que são acho que as coisas que estão mais aparecendo agora, né? Sim, sim. Bom, pensando em depressão, eu sempre gosto de usar como referência muitos dos nossos sintomas físicos, assim. Quando ainda é um pensamento ou algo que pode até sim estar distorcido, mas que ainda é manejável, ou que a própria psicoterapia pode controlar todo aquele sentimento, eu acho que é muito viável fazer tudo o que for possível assim para não precisar das medicações. Uhum. Mas, a partir do momento que tem muitos sintomas físicos, de falta de energia, alteração de sono, alterações de ritmos biológicos, aquela pessoa não está com fome na hora certa, não está com sono na hora certa, não está tendo uma rotina, né? Tudo isso é muito difícil de controlar só com medidas comportamentais. Principalmente a questão sono, né? Claro, a indicação número 1 de sono é a higiene do sono, né? Isso tem um Uhum. post lá no meu Insta e tem várias informações na internet sobre isso. Mas a partir do momento que isso não é suficiente, é muito difícil a gente controlar com outros recursos. Então, eu acho isso um ponto fundamental. Pensando até mesmo naquela situação que eu comentei, em situações de estresse ou de traumas recentes, uma das coisas mais importantes não é medicar a dor, mas organizar essa rotina, né? Depois de uma situação de, por exemplo, de catástrofe, de situações difíceis, a primeira coisa que a gente tem que fazer para aquele grupo, para aquelas pessoas não se traumatizarem, é retomar as rotinas dentro do possível. E isso é um Uhum. grande problema nessa fase de pandemia, porque a gente está com as nossas rotinas mais limitadas, né? Tá todo mundo se adaptando já há algum tempo, né? Porque não é uma novidade mais a pandemia, a gente Uhum. já está há vários meses, mas a gente está mais restrito. Então, assim, ter essa rotina mínima é uma coisa que eu tenho falado diariamente no meu consultório, assim. E em termos de ansiedade, a gente pode pensar também nos sintomas físicos. A partir do momento que tem
um sinal de falta de ar, a sensação de estar sempre com a respiração mais pesada, tendo crises de ansiedade, angústia, dor no peito, sensação de que vai desmaiar ou que vai morrer mesmo, porque às vezes a sensação é tão horrível que pode imitar uma sensação, um ataque cardíaco, por exemplo, né? Então, assim, todos esses sintomas são muito significativos, assim, né? E muito assustadores também, né? Então, é muito interessante buscar ajuda. Bom, a gente está falando de buscar ajuda numa situação de necessidade por conta de sintomas, mas por exemplo, uma pessoa que tem familiares, né, que tem transtornos mentais, uma pessoa que está cuidando de alguém com transtorno mental, buscar ajuda às vezes para uma informação, para pensar até mesmo em como prevenir, o que fazer, para cuidar do familiar ou para se cuidar, também é algo muito interessante, sabe? Não é algo tão cultural assim no Brasil, mas poderia ser algo muito interessante de realmente ter essa ideia até de prevenção, assim, porque a gente pode passar, sim, por momentos de estresse, por momentos de apresentar alguns sintomas e não necessariamente ter um quadro crônico ou ter, assim, um transtorno, assim, com um diagnóstico realmente, mas tem alguns sintomas e isso, às vezes, pode ser manejado com medidas comportamentais, com orientações, com alguns cuidados extras que talvez nem envolva, né, a medicação em si. Né? E até mesmo quadros que fecham critérios diagnósticos, mas é uma depressão leve ou uma ansiedade leve, responde tão bem à psicoterapia que também pode ser manejada dessa forma, né? Então, são muitos recursos e muitas informações. Então, assim, não é porque vai num psiquiatra que vai ter que tomar remédio, não é porque vai num psiquiatra que vai ter que tomar remédio para sempre, ou se precisar, entender o porquê, né, desse tratamento e até mesmo ter uma ideia assim, de quanto tempo. Existem sim muitos tratamentos que são para sempre, né? Em quadros que têm essa necessidade, mas esse tratamento só se justifica porque o benefício dele é muito maior do que o custo, né? Ninguém prescreveria algo que o custo seria maior que o benefício. Então, assim, é entender mesmo a razão daquilo, assim como um tratamento para outras questões crônicas, como diabetes, também é um tratamento difícil, também é um tratamento doloroso, também é difícil usar insulina todos os dias. Ao mesmo tempo, o benefício é tão maior que a pessoa pode ter uma vida com qualidade que vale a pena, né? Só que nessas situações, assim, as coisas são mais palpáveis, né? E na questão da saúde mental, quando a pessoa tá bem, aí vem um pouco aquelas ideias de acho que eu vou tentar tirar sozinho ou ver como que eu fico sem. E mesmo essa ideia, né? Porque assim, a decisão do tratamento sempre vai ser do paciente. Porque nada adianta o psiquiatra prescrever e o paciente não tomar. Mas essa ideia, mesmo essas ideias de eu quero tentar ficar um tempo sem medicação, mesmo que não seja a indicação número 1, pode ser acompanhada também, sabe? Então, prezar por essa segurança, por esse cuidado e pela informação, né? E pelo acompanhamento com ou sem medicação é super interessante. Eu achei bem bacana essa abordagem, esse olhar preventivo, porque realmente as pessoas não estão acostumadas, né? Talvez um parente que eu conheço, de um amigo que eu conheço, acabe trazendo um relato, ou as pessoas que a gente acaba conversando, trazem um relato de que ficou viciado no medicamento justamente por não ter tido um acompanhamento, talvez preventivo, ou talvez no início, ou por ter retirado a medicação ou aumentado a dose sem o acompanhamento psiquiátrico. Porque se faz o acompanhamento ou até mesmo busca informações preventivas, a chance de sucesso é muito maior, né? Sim. E de repente o espaço de tratamento também pode ser menor, se não for o caso da medicação a longo prazo, né? Eu não sei se você ouve esses relatos ou se talvez eu escute porque eu estou na outra, né, na parte terapêutica e eles relatam mesmo esse receio de buscar psiquiatria. Ou se você também escuta. Escuto muito, realmente isso acontece. E às vezes a pessoa chega assim na primeira consulta, nem sei por onde começar, não queria estar aqui, não acredito que eu estou aqui. Mas eu falei, calma, vamos conversar numa boa, assim, né? Porque a decisão do tratamento é sim do paciente, né? Isso faz toda a diferença.
Mas assim, pensando, por exemplo, eu gostaria de dar um exemplo dessa situação preventiva, né? Por exemplo, uma pessoa que tem alguns familiares com quadros psicóticos, com quadros de esquizofrenia, ou um familiar direto, próximo, com Uhum. quadro de esquizofrenia, ou um familiar com quadro de transtorno bipolar, ou um familiar com outro transtorno psicótico. É uma pessoa, esses quadros são meio tabus, às vezes as famílias não comentam tanto, e de repente a pessoa nem sabe, mas teve um tio ali um pouco mais distante que teve um quadro de esquizofrenia, né? Um transtorno, né, de esquizofrenia. E aí, essa pessoa inadvertidamente, né? Digamos, motivado por roda de amigos ou o que quer que seja, vai lá e usa drogas, experimenta drogas e usa maconha. E isso pode ser um gatilho para abrir um quadro que ela já tinha predisposição. Então, assim, isso é uma informação que deveria ser mais amplamente falado. Por exemplo, não entrando em juízo de valor, porque a gente não está aqui para isso, né? Cada um faz o que quer, experimenta o que quer, Sim. usa o que quer. Mas, pensando em quadros preventivos, quem tem predisposição a quadros psicóticos não pode experimentar esse tipo de coisa, né? Porque, assim, não é só por certo e errado, é porque a chance de acontecer, de abrir um quadro, aquilo ser o gatilho para abrir uma predisposição é muito grande. Então, assim, é um risco que não vale a pena correr mesmo. Então, e às vezes as pessoas nem, não sabia, sabe? E às vezes pode ser tarde, porque esses quadros são bem crônicos, bem graves, bem Uhum. significativos. Então, é uma forma de pensar na psiquiatria de forma preventiva, além de inúmeras outras, mas numa situação mais grave, assim, que pode prevenir, assim, que é muito significativa, assim, a qualidade de vida de alguém antes e depois de uso de uma substância que pode ter aberto um quadro que depois não tem volta, assim, sabe? Sim, aí nesse caso, a pessoa que abriu o quadro vai talvez precisar tomar medicamento, sim, para sempre, né? Pelo resto da Sim, vida. sim. Nem sempre, né? Pode ser que Aham. sim, pode ser que não. É uma chance disso acontecer, mas se acontecer é bastante sério, né? Então, eu acho isso muito significativo, essa forma de pensar. E acontece de repente, uma pessoa não ter diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, é, e um parente, um sobrinho, né, como no teu exemplo, acabar utilizando maconha e desenvolver a esquizofrenia, mas a esquizofrenia, ela é algo que não passa batido também, né? Ou ela pode ser mal diagnosticada. Olha, pode, porque casos antigos, né? Às vezes tem pessoas que têm familiares mais antigos ou pessoas que estão em outros países, outras cidades, outros estados, e acaba passando, sim. Hum, Por mais que seja um quadro realmente muito chamativo, mas pode acontecer. E, e quanto à questão de abrir ou não o quadro, é assim. A pessoa tem uma vulnerabilidade genética, junto com alguns gatilhos e estressores, junto com o momento atual, pode abrir aquele quadro. Então, assim, não necessariamente uma coisa causa outra, mas a combinação de tudo entendi. isso é muito perigosa, assim, sabe? Então, é Tem uma chance principalmente nesse maior, né? sentido. Uhum. Eu, Olha, fizeram um comentário bem legal, a Ju, tudo bem, Ju? Por exemplo, o familiar direto alcoólatra tem predisposição para esse quadro? Sim, e não só para alcoolismo, mas para outras compulsões também. Então, às vezes a pessoa não é alcoólatra, mas tem outro comportamento compulsivo, né? Por exemplo, compras, por exemplo, compulsão alimentar. Isso aham. acontece sim, porque a região cerebral responsável por isso é muito parecida em alguns transtornos da compulsão ou do descontrole do impulso. Então é bem significativo isso. Alguém que tem um familiar dependente químico tem que cuidar muito mais com esse tipo de coisa. Não é só porque tá na moda, porque os amigos usam ou o que quer que seja, porque o risco é muito maior. E é verdade, Ju, é muito boa essa tua pergunta. É preciso levar em consideração, né, todos esses dados. Claro que, né, o ideal é que, de repente, as pessoas não utilizem drogas, mas é como você diz, né, Sim. não vamos não vamos É, julgar, mas o ideal é que você preste atenção, né? À medida que a gente presta atenção na nossa família, no nosso histórico e na gente, é mais fácil, de repente,
fazer escolhas mais saudáveis, no sentido Sim, psiquiátrico também, né? sim, exatamente. E de outros quadros também, né? Por exemplo, o Uhum. quadro depressivo, né? Se a pessoa tem vários familiares depressivos, não tem um quadro depressivo, tem como prevenir? Assim, não é que seja assim uma prevenção 100%, mas evitar sim. Se a gente Ah, diminui esses estressores, começa a investir em coisas relacionadas à qualidade de vida, exercício físico, alimentação saudável, a ter hobbies, a fazer coisas que gosta, a ter uma realização profissional dentro do possível, assim, se possível, vale muito a pena, porque isso ocupa muito tempo da nossa vida, né? Investir nas nossos talentos, virtudes, essas coisas que hoje em dia a gente tem que começar a pensar também, né? Porque não é só a questão da predisposição genética por ter familiares, mas, por exemplo, essa forma de viver muito acelerada, muito corrida, muito multitarefas, com mil coisas ao mesmo tempo, com o celular tocando, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, isso está adoecendo, né? Por quê? Porque nosso cérebro ainda é o mesmo, né? E muito pouco tempo atrás essa revolução desse mundo digital aconteceu, assim, e a gente não vai acompanhar isso biologicamente, a gente acompanha isso, né, no nosso estilo de vida, mas a gente tem que cuidar muito. Então, assim, muito do que você traz, do que você prega, né, de práticas meditativas, de autocuidado, isso é uma coisa importantíssima. E eu sempre falo no meu consultório, não é que a gente vai mudar o estilo de vida da pessoa completamente. Se a pessoa tem um trabalho um pouco mais frenético, vai continuar no trabalho um pouco mais frenético. Mas ao mesmo tempo, será que não dá para na hora do almoço fazer 5, 10 minutos de descanso, de pausa, de meditação? Porque assim, a gente está vivendo, né, em 2020, cada um com a sua profissão, com o seu ritmo. Não é necessariamente virar zen e morar na praia, sabe? A gente sabe que se todo mundo quiser fazer isso, o mundo vai parar. Mas é talvez adaptar um uhum. pouquinho o nosso estilo de vida, a vida que a gente quer, né? A nossa profissão, mas também um pouco a qualidade de vida, porque senão as coisas ficam muito exageradas, né? É um peso importante, né? É, Manter o olhar para a qualidade de vida. E às vezes as pessoas imaginam mesmo, né, que precisa fazer uma mudança radical, que tem que ser outra pessoa, como você diz, né? Virar zen e morar na praia. Mas vale a pena 1 minuto, 2 minutos por dia, porque esse tempo é um tempo assim que você pisca e você já fez, né? É sim. pouquinha coisa que a gente precisa investir, na maior parte das vezes, nesse sentido da qualidade de vida. E é uma pena a gente falar disso como se fosse algo que a gente precisasse mendigar mesmo, né? 1 minutinho, 2 minutinhos, deveria ser É, o principal. Mas, claro, é, né, que toda essa rotina atribulada, o que a gente está vivenciando hoje não permite que seja assim tão grandioso. Mas um pouquinho já tá bom. A é, Vanessa está perguntando aqui, o sono também é muito importante. Vejo muitas pessoas sim, negligenciando ele. É aquela higiene do sono que você estava sim. comentando, né, Lu? Uhum. Um dos pilares mais importantes da nossa saúde física e mental, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que não conseguem controlar a hipertensão arterial e aí, de repente, o problema descobre que o problema está no sono, porque tem uma apneia do sono, por exemplo. Então, não é só da saúde mental, da saúde física. Muitas pessoas com dificuldade de perder peso, dificuldade de sono também, sabe? É, claro que tudo isso é multifatorial, mas ao mesmo tempo, uma coisa que colabora com outra e vira realmente uma questão maior, assim, um problema Uhum. maior. E uma coisa interessante dessa questão do estilo de vida que a gente está falando, não necessariamente é, por exemplo, às vezes esses minutinhos que a gente está falando, às vezes nem é só em fazer coisas diferentes. Às vezes, por exemplo, ao mesmo momento que a iria usar para tomar um banho, de 5, 10 minutos, dependendo da pessoa, ou mais, não sei. Às vezes aquele tempo já pode ser usado para fazer
um relaxamento ou para estar ali com atenção plena, né? Outras pessoas vão estar ali tomando banho, assistindo aula e fazendo não sei o quê, e marcando tempo e tentando pensar em outras coisas. Então, esse estilo de vida o dia inteiro é muito do que a gente está falando que adoece. Então, às vezes, aquele momento que já é seu, que você já vai ter que gastar para escovar os dentes, por exemplo, pode ser usado para fazer uma prática meditativa, né? Com E não certeza. fazer tudo assim, fazendo duas, três coisas, porque isso sobrecarrega demais o nosso cérebro, assim, demais, 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 demais. É como um computador, né? Quando ele precisa de manutenção. A gente precisa tomar cuidado com isso. E essas práticas simples de mindfulness que você está mencionando, de colocar uma atenção plena, né, em coisas simples, é muito importante que seja feito. Mesmo que a gente faça lá uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, é importante começar a inserir. A Vanessa está pedindo desculpa porque ela tinha entrado agora e não tinha assistido. A Vanessa pode fazer o que você quiser, minha querida. Exato. A gente não Ah, tinha comentado sobre o sono, não. não, Foi não. ótima a sua pergunta. Aí, aqui tem alguém perguntando, Moraesias, faz diferença o sono de dia ou sono noturno? Faz, faz. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha em turno noturno, por exemplo, né? Porque acontece muito. O que que é o ideal? É não oscilar muito. Então, por exemplo, se trabalha em escala de plantão ou no terceiro turno, em fábricas, por exemplo, é interessante que seja um certo padrão. Então, essa rotina, mesmo que seja à noite, é melhor ter rotina do que não ter. E Sim. outra coisa, a nossa produção de melatonina faz com que a nossa qualidade do sono à noite, produções hormonais sejam todas mais feitas para serem feitas à noite. Então faz uma diferença. Mas se você tiver um trabalho que faz alguns plantões, o importante é tentar, mesmo assim, manter uma rotina. Sabe? Então, ideal que todos os plantões sejam noturnos e que o sono não seja completamente é, alterado, apesar de saber que eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes as escalas são 12 por 36, ou dependendo da situação, até mais diferente do que isso. Mas tentar manter a rotina o mais linear possível, dentro Exato, daquilo que for possível realmente, né? E exatamente. quando não é possível, qual é a alternativa? Se adaptar, assim, não tem assim, por exemplo, o que, que às vezes é necessário? Às vezes eu tenho vários pacientes que fazem plantões ou que têm essa rotina um pouco mais complicada. Tem momentos que às vezes a gente precisa usar alguma medicação para regular um pouquinho o ritmo biológico. Isso tudo faz uma diferença e tentar observar no próprio corpo e nas próprias reações qual que é o limite da pessoa. Às vezes dorme um pouco, né, de manhã e depois tenta voltar para o relógio biológico normal. Uhum. Então, é um desafio, assim, não é fácil. Muita gente tem que trabalhar assim porque é uma necessidade, mas, assim, idealmente não é. Para o nosso corpo não é o ideal mesmo. Então, vai ter que Uhum. tentar achar o meio termo entre a necessidade e tudo mais. Acho que ideal é escolher entre dormir na manhã ou na tarde de preferência. Eu acho que é isso mesmo. Tentar adaptar o mais linear possível, de acordo com o que a Lu está falando, né? Sim, E escutar o corpo também, né? Quando você sabe que o teu corpo funciona de um jeito melhor, né? Você pode ir isso. adaptando dessa forma. E aí a Juliana está perguntando aqui: o retorno de um Aham. quadro depressivo já diagnosticado pode vir com uma gravidade maior pelo fato de ter parado o tratamento? Pergunta bacana. Pergunta bem importante. Pode, pode sim. É como se o quadro pudesse ir cronificando, assim, né? Então, aquelas redes neuronais que estão envolvidas naqueles sintomas, naquele comportamento, tudo isso vai ficando um pouco mais ativado. Então, pode sim, né? Então, o que é interessante nessa situação de pensar num quadro depressivo? Em termos de fazer tudo possível para evitar um novo quadro, ou seja, fazer o tratamento adequado, a fase de manutenção adequada e quando tiver alta, né, feita pelo médico, manter um estilo de vida mais saudável possível, tentar identificar o que te adoeceu antes, tentar mudar um pouco isso, acho que vale muito a pena pensar, né? Tentar manter assim atividade física, as coisas gerais e observar
os primeiros sinais. Não esperar entrar num quadro depressivo novamente, assim, né? Mas quando o tratamento, o primeiro tratamento ele é bem feito, né? Isso previne, a gente faz de tudo para evitar. Mas sim, existe uma tendência dos quadros de humor serem cada vez mais intensos e de uma recuperação mais difícil. Isso acontece sim. Então, por isso a importância do cuidado, né? De valorizar isso tudo. Você sabe que esses dias eu escutei um podcast, Neuropod, bem bacana. E lá eles falam sobre pesquisas científicas direcionadas ao contexto cerebral mesmo. Neurônios, trocas neuroquímicas. Em um dos podcasts, eu estava tentando lembrar o nome da pesquisadora, mas eu não lembro. Eu só lembro que ela era da UFRJ. Ela estava comentando que existe uma pesquisa, e deve existir mais, né? Sobre a influência da atividade física na depressão leve, que muitas vezes não precisa nem recorrer ao medicamento. Como é que funciona isso, Lu? Você conhece esse estudo, algum estudo nesse Sim. sentido? Sim, é que a atividade física, ela melhora a irrigação cerebral, ela melhora a liberação de neurotransmissores, vários deles. E aí, com isso, faz com que a gente ative muito o corpo e a mente, né? Então, e outra, também uma válvula de escape de estresse e de ansiedade. Então, não é só um mecanismo, são vários mecanismos que isso vem para manter o corpo e a mente mais saudável, né? Então, realmente faz toda a diferença, assim. Assim como a alimentação também. Não é um único fator, né? É um combo. É sempre em conjunto. Sempre que for pensar num tratamento com mudanças de estilo de vida, é sempre importante pensar nesses conjuntos, assim, né? E outra coisa, assim, uma atividade física que traz um prazer, assim, que a pessoa goste de fazer também faz uma diferença enorme, que não seja aquilo só uma tortura, assim, né? Porque aí Mas acaba até com piorando. certeza faz. Oi? Se for torturante, se for muito ruim, acaba piorando. Sim, às vezes a pessoa detesta aquilo, então busca algo que gosta, porque já aproveita aquele tempo para ser um momento interessante para você também, né? Eu acho que isso também faz uma diferença muito grande. E se, pensando assim nessa questão, principalmente de quem já faz psicoterapia e em que momento buscar ajuda psiquiátrica, né? Que foi um tema, quando a gente começou a pensar nessa live, foi principalmente pensando nisso. Eu gostaria de comentar um pouco de volta sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor que faz oscilações entre polos, né, do humor. E o que são os polos do humor? Né? O humor não é bem o que a gente usa na linguagem popular como bom humor, mau humor, tá bem humorado, tá feliz, né? O humor é uma coisa um pouco mais ampla, é um funcionamento. Então, assim, se a pessoa tem oscilações de humor, ela tem uma oscilação na vitalidade. Então, às vezes, por mais que eu esteja triste, o meu nível de energia e de vida para lidar com aquela situação é um nível normal. Mas, se eu estou triste, meu nível de energia está lá embaixo, eu não consigo fazer nada. Tô sem energia completamente, tô em colapso, tô sem apetite, sem vontade de nada, tô com alteração de sono, pode acontecer, e uma série de outros fatores. Tudo isso indica um quadro depressivo. Mas também tem quadros que fazem um excesso de energia, que a pessoa ela fica mais pilhada, energizada, adrenalizada, digamos assim. Ao mesmo tempo, isso faz com que possa fazer um quadro de hipomania ou mania. E esse quadro é um quadro que traz prejuízos, que faz com que a pessoa fique ou muito irritada ou muito expansiva. Expansiva é quando a pessoa começa a realmente assim invadir um pouco o lugar do outro, falar alto demais, rápido demais, não conseguir permitir que a pessoa interrompa numa conversa, né, de duas pessoas, também ficar com um olhar mais assim, tudo mais colorido, um excesso de detalhamento. Outra coisa, às vezes se envolver em atividades de risco, de repente aquela pessoa está fazendo um monte de aventuras, mudou muito o comportamento
por mais que tenha uma história, porque às vezes no fim a gente vai tentando entender, sempre tem uma história, tem uma narrativa, sabe? Se às vezes Uhum. tem uma situação de trauma que a pessoa, eu quero compensar isso, mas agora eu quero me dar tudo, e de repente tem descontrole com compras e uma série de outros sintomas, a gente tem que observar muito bem, porque é muito difícil, né? Ainda mais, assim, falando nessa situação da psicoterapia, porque a gente tem esse olhar de tentar entender, 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 e realmente às vezes é muito compreensível ela estar compensando aquele comportamento. Só que às vezes a gente não consegue parar aquele comportamento sem um tratamento medicamentoso. Então, Sim. essa oscilação de vida, de energia de vida em alguns momentos, é muito significativo. E vocês que têm oportunidade, né, os psicólogos todos que têm oportunidade de acompanhar o paciente semanal, por exemplo, se perceber essa oscilação e depois de uma oscilação, um quadro depressivo, isso é bastante indicativo de um transtorno bipolar. E eu acho que esse é um dos quadros assim que menos, aliás, que mais precisam do tratamento medicamentoso. Que sim, a psicoterapia colabora demais para todas as questões da pessoa, mas o transtorno em si só é tratado com a medicação, né? Todo o resto colabora, né? Estilo de vida colabora, ritmo de sono, ritmo biológico, psicoterapia, mas assim, é fundamental que tenha essa ajuda no tratamento com a medicação. Outras coisas também é transtornos de descontrole de impulso. É muito difícil a gente abordar com psicoterapia uma pessoa que não tem aquele tempo de pensar e já está agindo. Porque a gente pode fazer recurso, pode fazer técnica. Quando acontecer isso, faça um recurso. Só que quando acontece isso, ela já entra naquele comportamento. Não tem aquela fase de pensar e ponderar. Não tem uma Que é percepção justamente anterior, né? Uhum. é muito automático. Então, assim, isso também é uma coisa que precisa demais do tratamento medicamentoso, sabe? Eu acho que pensando nessas situações e naquilo bom, aquilo também que está tratando, está acompanhando, não está respondendo bem, assim, claro que uma avaliação também é bem-vinda. Como eu falei, não necessariamente vai ter que fazer todo um tratamento, mas a avaliação é sempre interessante, assim, tirar essas dúvidas. E a Eu gente vê com concordo frequência. demais com você, porque eu sou a pessoa que percebi alguma coisinha de diferente, eu já indico, sabe? Mesmo que seja nesse sentido, para receber uma orientação. E até Sim, porque no consultório, e eu posso estar falando por mim e por mais colegas também, porque eu sei que a gente já conversou sobre isso, nós ficamos muito focados em tentar amenizar as questões traumáticas, em tentar promover uma qualidade de vida, e às vezes pode passar batido, né? Porque eu não sei se o transtorno bipolar, ele nem sempre vai ser assim tão marcado, como não, às dizem, vezes né? é bem Ou é sutil. muito para cima ou muito para baixo. Então, vale a pena observar essas sutilezas, né? Eu sei que tem alguns psicólogos aqui, a gente já está absorvendo esse conhecimento, porque é muito importante mesmo. Às vezes, a gente pode até caminhar num processo terapêutico sem perceber essas sutilezas e a frustração do paciente e a nossa pode promover uma não adesão à terapia, né? Ao processo terapêutico. É. Então, vale a pena indicar sempre que houver alguma coisa muito diferente que realmente não evolui com a terapia. Exatamente, E além exatamente. do bipolar, tem mais transtornos que a gente pode ficar em alerta e que também precisam da interação, dessa inserção medicamentosa Sim, necessariamente. sim. Os transtornos psicóticos no geral. Então, sempre que tem Uhum. algum quadro de delírio, de alucinação ou de confusão mental, né, ou de perda de crítica, perda de juízo crítico da realidade é fundamental, né? É, toque também geralmente causa muito sofrimento. Sem o tratamento medicamentoso, assim, é muito difícil, assim. Tem relatos, tem sim evidência, mas assim, mesmo com medicação, é um transtorno que precisa de um investimento alto, assim, em medicações para conseguir responder e causa um sofrimento considerável. Uhum. É, TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno que necessita de medicação
não tem como ter um tratamento adequado para um transtorno do neurodesenvolvimento, como é o TDAH, que tem um déficit de atenção também de conexões neuronais, assim, e a gente pode controlar todas as outras coisas com medidas comportamentais, até mesmo com rotina, mas assim, precisa desse apoio medicamentoso, senão o tratamento fica bastante frustrante mesmo, como você comentou, sabe? E, poxa, os transtornos alimentares, no geral, também são transtornos que valem a pena de ter essa avaliação, né? Não necessariamente o tratamento precisa de medicação, mas também é um tratamento bastante importante, assim, bastante desafiador. Então, sempre que puder ter uma equipe, também eu acho que é muito interessante. Assim, se for pensar, pelo menos uma avaliação e um cuidado, sempre que tiver um transtorno, claro. Mas, claro que eu sei que não é sempre que tem acesso, não é sempre que é possível, não é sempre que o paciente dá abertura, né? Mas eu acho que a gente está aqui pensando assim, quando não existe acesso, está num lugar remoto ou não tem condição financeira, é mais compreensível, né? Mas às vezes a gente tá assim num grande centro, a pessoa tem recurso ou tem convênio, o que quer que seja, e às vezes deixa de ir por medo, né? E esse medo acho que é a coisa mais infundada. Por quê? Porque informação não faz mal a ninguém. Segundo ponto, no fim das contas, quem vai decidir se vai tomar ou não é o paciente, né? Sim. Mas ter isso, assim, puxa, talvez eu possa melhorar nesse aspecto que eu não imaginava que eu poderia. Ou esse remédio tem esse custo e esse benefício. E ver que vale a pena. Então, assim, eu acho que o principal motivo da gente estar aqui é esse, sabe? De se tem condição, se tem recurso, se tem possibilidades, se tem acesso, não deixe de ir por preconceito, sabe? Sim. Não é um fracasso, não é uma derrota ir no médico, afinal de contas a gente vai em tantos médicos, em tantas especialidades, em tantas outras coisas para esse autocuidado, a psiquiatria não deixa de ser, né? E esse medo, assim, é claro que é difícil falar da gente, é difícil falar das coisas que doem, né? Eu entendo ser difícil, mas esse medo, né, do psiquiatra em si, acho que ele não precisa existir, né? Os psiquiatras são queridos, bonzinhos, vão acolher, né? Eu sei bem disso. Eu gosto de indicar a Luísa porque ela é uma querida. É uma psiquiatra que vai acolher com certeza, né? E vale a pena para tentar, de repente, descartar uma possibilidade, né? E é como você diz, a pessoa vai consultar e ela não vai ser amarrada para tomar o remédio, ela vai decidir, e é muito importante que ela faça parte do processo de decisão, do autocuidado, né? De trazer qualidade de vida. Porque se há um transtorno como esses que você comentou, onde a pessoa sofre muito, vale a pena amenizar esse sofrimento. Porque, né, a extensão dos danos depois de um tempo sem o tratamento adequado pode ser muito maior do que se tivesse buscado naquele primeiro momento, né? E eu sei que não é fácil mesmo. Exatamente. Às vezes a pessoa, para fugir de uma medicação ou de um tratamento, vai adaptando uma vida inteira a uma doença. Sim. E assim, como eu comentei, assim, não existiria um remédio, um tratamento cientificamente comprovado se o custo fosse maior que o benefício. Então, adaptar uma vida inteira a uma doença é um custo muito alto. Sim. E tem prejuízos grandes nesse sentido, né? Tanto momentâneos, como perder a qualidade de vida naquele momento, como também no futuro. Por exemplo, uma pessoa que está com o cérebro deprimido por muitos anos, cronicamente sem tratamento, aquele cérebro envelhece. Aquilo é tóxico para o nosso cérebro. Então, assim, da mesma forma que a gente sabe que viver com o organismo inflamado, comendo um monte de coisas que não valem a pena, fast food, etc., causa um dano e a gente envelhece, né? Fisicamente, a pele, cabelo, tudo assim, nosso cérebro também, né? E também envelhece por estresse, também envelhece por
má qualidade de vida, de sono, de alimentação e principalmente, né, daí isso tudo, né, são coisas mais sutis, mas também importantes, mas principalmente por esses transtornos não tratados. Então, assim, o custo é bem alto de não tratar, né? E isso às vezes eu comento também com gestantes, com outras situações. É sim avaliar o custo-benefício do tratamento. Então, realmente precisa do tratamento? Se fica claro que precisa, ele sempre vai estar ali a favor do paciente e não contra. E a gente pode reavaliar a qualquer momento. Por exemplo, eu recebi uma pergunta, até uma pergunta inbox aqui de um paciente meu. Por quê? Porque a gente optou juntos por ter alta do medicamento e marcamos um retorno em 2 meses. Né? E ele fugiu desse retorno, ele mandou uma mensagem brincando. E quando o paciente foge do psiquiatra e que se deu alta sozinho? Mas, na verdade, essa opção dele em retirar a medicação, assim, foi decidida em conjunto, né? E depois a gente conversou por mensagem. Ele me disse que estava bem, que estava melhor, que estava tudo certo. Sei que foi uma brincadeira e tudo mais. Mas é um exemplo legal, né? Até foi muito bom ele ter me lembrado. Por quê? Porque, assim, a segurança dele, do tratamento dele, foi garantida, porque a decisão de retirar o remédio foi de uma forma consciente, ele manteve os cuidados, manteve a psicoterapia, manteve esse aprendizado sobre ele. Se em algum momento ele tiver sintomas significativos a ponto de precisar voltar, eu sempre vou estar aqui para isso, né? Tem meu contato, tem meu WhatsApp, mas assim, a grande questão é, até mesmo nessas decisões, poder ter uma ajuda profissional dá uma segurança muito maior. Porque nesses momentos é o momento de intensificar esses outros cuidados, né? Sim. Eu acho isso muito interessante mesmo, assim. E esse vínculo é bacana, né? De Sim. ter alguém com conhecimento, não só da área específica, mas conhecimento do paciente mesmo. Você conhece ele sabe que você conhece o histórico, que você acompanhou e que pode confiar, né? Isso é fundamental. E a relação desenvolvida entre o médico e o paciente é bacana, né? É uma parceria, uma empresa juntos, né? Vocês vão trabalhar para que aquele ser humaninho ali esteja no mais próximo ao 100% do que ele pode desenvolver. Exatamente. Exatamente. E uma das coisas que eu mais tenho estudado, assim, ultimamente, a gente acaba estudando várias coisas e vai se apaixonando por várias coisas. Acho que essa área, a área psi, assim, ela é quase infinita, né? Mas uma das coisas que eu tenho estudado muito é sobre a psiquiatria e a psicologia positiva, né? Que fala não só de tratar o negativo, mas também de valorizar o que pode ser reforçado, né? Então é bem interessante essa ideia, por exemplo, que por muitos anos a psicologia, a psiquiatria se encarregou só de tratar aquilo que estava abaixo de zero, aquilo que era doença, aquilo que era disfuncional, aquilo que era transtorno, aquilo que trazia sofrimento. E a partir de um determinado momento, principalmente ali pelos anos 70, 80 nos Estados Unidos, começou a vir essa onda de pera lá, mas e se saúde mental é a sensação de bem-estar subjetivo também, não basta estar no zero. Se eu estou sem dor, se eu estou sem tristeza, mas eu estou no zero, minha vida está, né, meio parada. Então, muitas vezes a gente pode pensar assim, puxa, eu estou no zero, mas eu quero melhorar em vários aspectos. E para isso é muito interessante também buscar, pode ser um psiquiatra, um psicólogo, alguém que goste, que trabalhe nessas áreas. Coaches também fazem isso de forma bacana, assim, quando bem aplicado. Então, assim, é muito bacana essa motivação, assim, para também estar melhor, né? E valorizar aquilo que a gente já tem de talento. E isso, gente, isso que é o mais interessante. Por si só, isso previne doença também, né? Por exemplo, a psicologia positiva, ela não fala de tratar o negativo tentando só reparar os bloqueios, mas sim reforçando o positivo também tem evidência científica de que melhora depressão, ansiedade, etc. Né? E melhora, não que vai ser o tratamento completo para tudo, não é isso. Mas também pode ser, por exemplo, melhorar a recuperação de quadros de esquizofrenia, por exemplo. Então, não basta ir para o zero e não tenho sintomas, então agora a minha vida está zerada. Não é isso, a gente quer que a pessoa, além de
tirar o sofrimento, também possa se desenvolver da melhor forma, né? Claro que isso é um trabalho em conjunto, né, Si? E Sim, trabalhar, por exemplo, com MDR, trabalhar os traumas, os bloqueios e depois valorizar isso, é uma coisa também muito interessante. porque é muito importante, né? Você comenta do MDR e é bem dessa forma que funciona. O Moraes está perguntando se é o positivismo. Acho que a Lu está falando da psicologia positiva, que tem o positivismo Isso. aí, né? E no É, M... desculpa. Não, pode falar. Acho que você ia Não, responder. não, não pode falar, perdão. Então, no MDR, nós vamos trabalhar os traumas, né? De repente, olhando para aquelas partes dolorosas, mas a gente vai costurando também com esses pensamentos bons a respeito de si mesmo, descobrindo suas habilidades, descobrindo. Às vezes você não sabe que você tem coisas boas dentro de si, sempre a gente vai ter, né? E isso, Sim, como a Luísa já reforçou bem, faz com que a gente possa evoluir. E vira até talvez, né, nesse pensamento positivo, que não é cegar-se para as coisas ruins, mas é sim. enxergar a vida de uma forma mais, mais iluminada, acaba virando também um estilo de vida, né? A pessoa Sim. deixa talvez de ter comportamentos que a levem tanto para a negatividade e vai se conduzindo para aquelas coisas que são mais positivas e Sim. enxergando os momentos bons naqueles momentos ruins também, colhendo mais qualidade de vida emocional, qualidade de vida como um todo, né, Lu? Sim. É muito interessante. E, por exemplo, assim, eles viram que isso pode ser aprendido. Então, porque tem uma parte, sim, de pessoas que nascem mais otimistas e outras nem tanto, mas que a gente pode aprender um pouco mais isso, né? Treinar um pouco mais. E outra coisa interessante é que, às vezes, a pessoa ser feliz e ser mais otimista pode preceder a pessoa ter algum sucesso, e não o contrário, que às vezes é meio que pregado pelo capitalismo, que depois que você tiver sucesso, você vai ser feliz. E sucesso cada um entende da forma que quiser. Mas na verdade, pelo contrário, às vezes, né, você ser feliz, você consegue mais com mais qualidade chegar no que é sucesso para você, né? Claro que tem uma Sim, diferença imensa de pessoas e pessoas. lindo você dizer isso, porque é bem assim que acontece, né? Olha, a minha prima aqui, a Liliana, está Ah, dizendo: boa noite, meninas. Vocês abordam de forma tão leve e clara. Muito bom de compreender e refletir sobre as possibilidades de quais caminhos podemos trilhar e buscar um apoio. Ah, que querida, Su! obrigada, Liz. Lu, Oi. você ia dizer alguma coisa? Não, tava lendo aqui também. Eu acho que é bacana de reforçar quais os pontos importantes que eu sei que você já comentou durante, né, a nossa conversa, mas eu gostaria que você reforçasse agora nesses minutinhos finais que a gente tem aqui o quais aqueles aspectos que a gente deve prestar atenção e que a partir desses aspectos a gente deve buscar ajuda Tá, psiquiátrica ou ajuda que a pessoa entender que vai ser mais benéfica naquele momento. tá. Bom, então vamos pensar assim, a partir dos sintomas físicos, né? Quando tem um sofrimento psíquico e físico, eu acho que é muito significativo, que vale muito a pena buscar essa ajuda. Sintomas ansiosos que saíram da janela de tolerância, né, totalmente, que precisam muito, né, de um apoio para voltar para nossa janela de tolerância de afeto normal, né? Isso faz uma diferença grande também. É muito difícil lidar com ansiedade generalizada sem tratamento, porque é tão espalhado que a gente às vezes não consegue pegar onde isso começou. Né? Então eu vejo que melhora muito a qualidade de vida das pessoas e que depois que tem esse aprendizado por um tempo, as coisas tendem a caminhar bem sozinhas, assim, sabe? Mas aprendizado que eu digo, além do aprendizado da psicoterapia, também do aprendizado neuronal de ter feito um tratamento medicamentoso. Então fica uma memória desse tratamento, assim, por assim dizer. Sintomas de déficit de atenção é muito importante, né, de buscar ajuda. Sintomas psicóticos, então alucinações, delírios, né, e desorganização, isso principalmente as pessoas de fora percebem, tem que buscar ajuda, não tem como fazer o tratamento sem um cuidado psiquiátrico.
Uhum. Alterações muito significativas do sono, acho que foi algo que foi citado aqui algumas vezes, isso é importante, né? Vale a pena, assim, por exemplo, não retornou a minha depressão, mas eu tô com sono alterado, busque ajuda e tente organizar esse sono quanto antes, sabe? Por quê? Porque a gente vê que isso pode ser um termômetro dessa alteração que pode estar por vir, assim, pode ser um sinal de alerta em primeiro Uhum. momento. Então, assim, regular isso pode sim prevenir algum quadro, né, futuro. Então, assim, mesmo que não seja o retorno de todos os sintomas que a pessoa tinha, pode procurar uma ajuda para as dificuldades, né, para os bloqueios, para as dúvidas, para esclarecer sobre essas situações familiares, sobre tudo isso. Acho que são situações válidas, né, de buscar ajuda em todos os sentidos, assim. Excelente. É isso, né? Eu acho que quando a gente percebe que o nosso funcionamento não está de acordo com aquilo que a gente está acostumado e que faz com que nós nos sintamos equilibradas e tranquilas e com uma sensação agradável, vale a pena buscar ajuda. Se Uhum. você percebe que não está conseguindo voltar para a janela de tolerância. Quando eu vou falar tolerância, eu sempre falo ao contrário. Então, é importante que dentro da janela de tolerância você se sinta capaz de administrar suas emoções. E se isso não está Aham. acontecendo, é bem importante, né, buscar ajuda. Exatamente. Ó, o Daimon, Exatamente. queridíssimo, que está sempre comigo aqui. Obrigada, Daimon. Eu já tive umas crises de ansiedade, tenho dificuldades na faculdade, de concentração, de aprender e tal. Tem relação? Sim, sim. Isso é bem interessante. Nossa, tua pergunta é excelente. Por quê? Porque a nossa atenção, ela é afetada por todos os transtornos mentais. Então, se o nosso cérebro não está funcionando bem por depressão, por ansiedade, por esquizofrenia, por dependência química, por déficit de atenção e hiperatividade, todas essas questões fazem dificuldade de atenção de alguma forma. Até mesmo, por exemplo, pelo toque, porque o pensamento está obsessivo em outra coisa, tem dificuldade de atenção. Então, assim, o déficit de atenção, por mais que não seja o TDAH em si, essa dificuldade de atenção acontece em quase tudo. Se a gente está em sofrimento, se o nosso cérebro está ligado no modo sobrevivência, ele não vai prestar atenção em uma aula de matemática ou numa aula da faculdade, porque aquilo ele está mais interessado em sobreviver e se defender e tentar lidar com aquele sofrimento psíquico ou físico, enfim. Então, isso altera em tudo. Então, o tratamento de ansiedade, muitas vezes as pessoas vão no consultório do psiquiatra com pensando que tem TDAH em si, déficit de atenção e hiperatividade, mas na verdade tem uma ansiedade não tratada. E aí isso é muito frequente, muito, muito, muito Aham. frequente. Então trata a ansiedade e melhora a atenção. Não necessariamente o remédio para ansiedade ele é para melhorar isso, mas isso é como é um sintoma, então assim, tem que tentar identificar o que veio primeiro e como que é esse padrão, assim, né? Se isso acontece desde a primeira série da escola, sempre aconteceu, então tende a ter também uma outra questão. Mas se é uma questão de ansiedade, vale muito a pena tratar. Melhora, inclusive, a performance, né? No esporte, na faculdade, em Já tudo mais. pensou? Para quê, né? Se a gente tem como optar pela qualidade de vida, por que não, né? Ai, Lu, você acredita Exatamente. que falta 1 minuto para acabar? Não dá para acreditar. Ah, olha só o Daimon Ó, dizendo que ele sente o pensamento voando e não consegue absorver o estudo. sim, Talvez valha a vale a pena pena. realmente buscar ajuda. Eu Vale a quero pena mesmo. agradecer você de novo por ter vindo aqui Ai, e compartilhar tanto conhecimento de uma forma traduzida, simples, com acolhimento. E agradecer a todas as pessoas que ai, assistiram. obrigada. Moraes, eu te chamei de O Moraes, então você se sentiu representada, é a Moraes. Obrigada. Uhum. A Cris está dizendo que quer live parte 2. Ai, obrigada, Se gente. a Lu Obrigada pelos topar, a gente faz, feedbacks, sim. pelas perguntas. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer. Foi sempre bom, né, falar desses temas assim, realmente, né, de uma maneira simples e tranquila, porque na prática é isso, né? E às vezes as pessoas não vão por medo, é uma pena. Ah, Muito obrigada, bem. viu?
E olha, vamos marcar mais, então, já que as pessoas estão pedindo, de acordo com a tua disponibilidade, aí vamos conversar Vamos. mais um pouco. Adoro conversar contigo. Obrigada, Eu tá? também. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Boa Obrigada, noite para gente. Tchau, vocês tchau. Até todos. mais.